Fala jovem, beleza? Alex Siqueira, professor Alex Siqueira aqui com vocês para iniciarmos esse nosso período de aulas em casa, chamado de videoaula, beleza? Bom, aos meus queridos alunos e alunas do segundo ano, nós paramos, né, o nosso conteúdo presencial lá na matéria de trabalho termodinâmico, certo? Já a partir de então, vamos começar a ver aqui a primeira lei da termodinâmica, muito importante para o desenvolvimento tecnológico da humanidade, certo? Muito bem. Antes de mais nada, eu gostaria de lembrar alguns fatores com vocês. Fatores esses que nós já vimos anteriormente. Por exemplo, nós já vimos a ideia de trabalho, certo? O trabalho, ele basicamente pode ser representado como a energia gasta pelo gás ou a energia gasta sobre o gás em relação à variação do seu volume. Você deve lembrar de que quando uma certa massa gasosa sofre uma certa transformação, poderemos trabalhar com a transformação isobárica à pressão constante. O trabalho de uma certa massa gasosa pode ser representado pelo produto, pela multiplicação da pressão, né, que nesse nosso caso é uma pressão constante, e a variação do volume desse gás. Beleza? Vou puxar uma setinha aqui para a gente lembrar alguns fatores. Por exemplo, caso a variação do volume ela é maior do que zero, né? Ela é uma variação positiva. Isso simboliza que o trabalho também é positivo, ou seja, o gás realiza trabalho. Beleza? Uma outra coisa que nós podemos lembrar aqui é que se a variação do volume for negativa, no primeiro caso aconteceu uma expansão, o gás ele cresceu. No segundo caso, ele sofreu uma redução, uma compressão, beleza? Ele teve o seu volume reduzido. Consequentemente, o trabalho seria negativo. Qual que é a interpretação para isso aí? Realiza-se trabalho sobre o gás. Basicamente isso aí, beleza? Agora, se a variação do volume for negativa, for igual a zero, o trabalho também será igual a zero e ninguém vai realizar trabalho, né? O gás ele continua na mesma condição, beleza? Só que a partir de agora, nós vamos entrar com um conceito ligeiramente novo, né? Porque, por exemplo, no exemplo que foi dado em sala de aula, o gás ele recebeu calor, né, de uma fonte térmica, uma chama, fogo, enfim, e aí as moléculas elas começavam a ficar mais agitadas por receber esse calor e, consequentemente, o volume do gás contido num certo recipiente ele começava a aumentar, né? Mantendo nesse caso a pressão constante, beleza? Só que se o calor ele, por exemplo, chega naquele recipiente, né, e o gás ele recebe esse calor, realiza trabalho, o que fica com ele? Existe alguma coisa de diferente no próprio gás? Bom, nós vamos começar a entender hoje o conceito de energia interna. O conceito de energia interna será fundamental para a compreensão da primeira lei da termodinâmica, beleza? Bom, a energia interna, por sua vez, ela vai representar o seguinte: a energia interna é a soma de todas as energias das moléculas de um gás. Esse gás no modelo ideal, modelo idealizado. Beleza? Por que eu estou falando sobre isso? Porque nós sabemos que as moléculas que compõem o gás elas nunca ficam paradas, né? Elas sempre têm um estado de agitação. Pensando que essas moléculas têm uma massa e uma velocidade,
elas têm uma energia cinética, né, associada a esse tipo de agitação, desse tipo de movimento. Nós estamos chamando de energia interna a soma de todas essas energias que contém nesse gás. Beleza? A energia interna ela pode ser descrita da seguinte forma, representada pela letra U. Lembre-se dessa letra, beleza? A letra U representa a energia interna, ok? E ela pode ser descrita dessa forma aqui, ó. 3 meios vezes N R T ou 3 meios de PV. Porque você deve lembrar lá da equação de Clapeyron que tanto o PV ou o nRT, eles são iguais. Eu não vou deduzir essas equações aqui agora. O ideal aqui é que nós entendamos o que significa a energia interna e como que ela pode ser aplicada. Beleza? Bom, você deve ter reparado aqui na nossa folhinha, no canto superior direito da tela, que eu coloquei uma imagem aqui representando um sistema termodinâmico. Professor, o que é um sistema termodinâmico? Lembra lá, poxa, é um recipiente fechado, por exemplo, que ele contém um gás, onde as transformações, os acontecimentos todos ocorrerão ali dentro. Beleza? Bom, esse sistema ele recebe uma certa quantidade de energia. Essa energia eu vou atribuí-la a uma energia total, que é o nosso calor. Beleza? A coisa vai acontecer a partir do calor. Legal? Desse total, nós podemos pensar que algo será útil, né? Que a energia útil ela será o trabalho, até porque um gás realizar trabalho, o gás ele ter essa capacidade de, digamos assim, fazer algo por nós é uma coisa que nos interessa muito. Legal? Só que a energia que ela é dissipada, ela seria relacionada a um certo aumento dessa energia interna. Eu digo aumento porque nós estamos pensando aqui numa situação endotérmica, onde esse sistema ele recebe o calor, beleza? Ele recebe o calor de fora por alguma fonte térmica, e aí a temperatura desse gás vai aumentar, a energia interna desse gás vai aumentar, portanto, e aí ele vai realizar trabalho, beleza? Seria uma interpretação um pouco mais sofisticada, digamos assim, em relação ao que nós vimos lá de trabalho termodinâmico, como eu relembrei com vocês no início dessa aula, beleza? Como eu falei para vocês também, essa ideia da primeira lei da termodinâmica ela está totalmente ligada ao princípio da conservação da energia. Pensa comigo, de um certo total de energia, nós utilizamos uma parte, ou seja, algo é útil para nós, mais a parte que é dissipada. Abreviei aqui para vocês. Beleza? De um total, eu vou usar uma parte e vou dissipar uma outra parte. Nesse contexto, qual que é a energia total que nós temos aqui? A energia total é o calor. Beleza? Qual que é a energia útil nesse contexto? A energia útil nesse contexto é o trabalho. E qual que seria a energia dissipada desse contexto? Seria a variação quanto variou a minha energia interna. Não confundam as letras, por gentileza. Aqui nós temos a letra U. Volta lá em cima no trabalho. Aqui, ó, trabalho. Essa relação aqui é o ΔV. Seria a letra V de volume. No nosso caso aqui embaixo seria a letra U de energia interna. Beleza? Muito bem. Então, o que diz a primeira lei da termodinâmica? Que a variação da energia interna de um gás seria, então, portanto, a quantidade de calor que esse gás recebeu ou cedeu, dependendo do caso. Eu usei no meu exemplo aqui o recebimento de calor, menos
o trabalho que foi realizado, né, nesse processo aí. Beleza? A primeira lei da termodinâmica é essa daqui. A variação da energia interna que um gás sofre é igual ao calor que ele recebeu, por exemplo, subtraído do trabalho que. Bom, dando sequência na nossa aula, então vamos fazer uma análise dos envolvidos aí da nossa primeira lei da termodinâmica. Beleza? Bom, o primeiro envolvido que eu vou selecionar aqui para vocês é a letra Q, que representa o calor trocado pelo gás. Beleza? Calor trocado pelo gás. 3 análises a respeito do calor. Primeira análise. Se o calor for positivo, se for maior do que zero, isso significa que o gás recebe calor. Beleza? Ele recebe esse calor do meio externo. Se o calor for negativo, menor do que zero, significa que o gás cede calor para o meio externo também. Agora, se o calor for igual a zero, sendo que o calor, né, é o calor trocado pelo gás, se for igual a zero, ele não vai trocar calor, ninguém vai trocar calor, e o nome dessa transformação é uma transformação adiabática. Tudo bem? Ainda na nossa primeira lei, analisando esse primeiro caso aqui, nós podemos pensar o seguinte: se a primeira lei diz que a variação da energia interna é o calor menos o trabalho, e nós vimos aí que o calor vale zero, o que nós podemos relacionar, portanto? Bom, sobra que a variação da energia interna é menos o trabalho. Essa é a nossa primeira relação. Legal? Bom, segundo caso, nós temos o próprio trabalho. A letra tal aí, então, representa o trabalho. Legal? 3 análises a respeito do trabalho também. Primeira análise. Se o trabalho é positivo, o gás realiza esse trabalho. Estou usando o símbolo do trabalho mesmo, né? Se o trabalho for negativo, podemos pensar que realiza-se trabalho sobre o gás. No primeiro caso, trabalho positivo é como se o gás gastasse sua própria energia. No segundo caso, negativo, é como se alguma outra coisa de fora gastasse a sua energia sobre o gás. Agora, se o trabalho for igual a zero, não há realização de trabalho. Se não há realização de trabalho, o gás ele não vai nem expandir e nem ser comprimido. Ou seja, a transformação é uma transformação a volume constante. Como é que é o nome? Isocórica. Beleza? Fazendo uma análise da primeira lei, nós temos que, se a primeira lei diz que a variação da energia interna vai ser igual ao calor menos o trabalho, e nós vimos que, nesse caso, o trabalho vai ser igual a zero, isso vai representar, portanto, que a variação da energia interna é igual ao calor. Nesse cenário, eu tenho que toda a minha energia que chegou no meu sistema, ela foi dissipada, né? Por exemplo, na forma para variar, né, a temperatura de forma crescente, digamos assim, desse gás. Legal? Por último, mas não menos importante, pelo contrário, nós temos então o delta U. O delta U, ele será o quê? A variação da energia interna. Variação da energia interna. 3 situações também. Eu tenho que, se o meu ΔU for maior do que zero, lembre-se que a variação da energia interna está totalmente ligada à temperatura do gás. Então, a temperatura
temperatura do gás aumenta diretamente proporcional em relação a se um aumenta, o outro também vai aumentar. ΔU menor do que zero significa que a temperatura do gás diminui. Beleza? Agora, por último, se o ΔU for igual a zero, se a variação dessa energia interna for igual a zero, isso significa que a temperatura do gás não vai variar. Como é que é o nome da transformação? Pois é, chamamos de transformação isotérmica. Beleza? Fazendo aqui a análise da primeira lei, eu tenho que ΔU é igual a calor menos o trabalho. Se, por acaso, o nosso ΔU for igual a zero, isso significa que toda a energia na forma de calor que esse gás recebeu foi convertido para trabalho, certo? Digamos que esse aí seria o melhor caso possível. De toda a energia que eu recebo, eu vou utilizá-la integralmente, certo? Bom, gente, essa foi a nossa aula sobre a primeira lei da termodinâmica. Eu gostaria aqui de deixar o meu e-mail, né? Qualquer dúvida, você me mande um e-mail para alexsiqueira.fis@apvix.com.br. Beleza? Tem um outro vídeo aqui falando de alguns exercícios da nossa apostila sobre a primeira lei da termodinâmica, tá? Exercícios que nós analisamos gráfico, que nós analisamos uma situação, nós fazemos continha, certo? De tudo um pouco aí, beleza? Bons estudos, pessoal. Até a próxima. Valeu!